Y a mucha honra, María la del barrio soy. Enquanto isso, Soraya assiste à televisão. Ela vê o incêndio e percebe que Maria está entre os destroços. Ela supõe que a inimiga foi para o outro mundo e começa a comemorar sua vitória, gargalhando por estar livre de Maria do bairro. Alheias a tudo, Esperança conta para Alicia que o doutor marcou a operação. A garota torce para voltar a andar e diz que gostaria que Nando a acompanhasse. A porta se abre e Soraya entra no quarto aos risos, anunciando que tem uma excelente notícia. No presídio, a diretora descobre que apareceram mais 3 corpos. Para ela, é a comprovação de que Maria morreu. Os de la Vega chegam ao presídio, mas não conseguem entrar. Luiz Fernando tenta explicar, dizendo que é marido de Maria. Nando também chega, acompanhado de Gonçalo, e grita desesperadamente pela mãe. Soraya anuncia para Alice e Esperança que Maria teve o que mereceu e debocha, dizendo que as duas perderam sua protetora, pois Maria morreu queimada, que nem um churrasquinho. Os policiais finalmente permitem que a família de Maria entre. Agripina tenta se intrometer, mas Vera Cruz a impede. Luiz Fernando aborda a diretora e ela engole seco. Fernando e Lupe perguntam por Maria, mas a Mona continua calada. Vitória exige que ela desembuche logo. Sem ter para onde fugir, a diretora Chaves revela a notícia fatal. Maria do bairro está morta. Do lado de fora do presídio, Agripina e Vera Cruz esperam notícias, aflitos. Lá dentro, a diretora dá a trágica notícia para a família de la Vega. Luiz Fernando, Nando, Vitória, Fernando e até Gonçalo morrem ao saber disso. Lupe fica simplesmente inconsolável. Luiz Fernando, sem querer acreditar, pergunta se a diretora tem certeza que Maria morreu. Ela explica que 4 corpos foram encontrados. Fernando, no entanto, descobre que os cadáveres ainda não foram identificados. Na mansão de Soraya, a bruxa percebe que Alice e Esperança não acreditaram. Ela debocha dizendo que a morte da marginal vai sair em todos os jornais e continua gargalhando. Alicia começa a chorar. Soraya diz que vai comprar todos os jornais só para se deleitar com a notícia, comemorando que finalmente está livre da Maria do bairro. As duas torcem para que tudo não passe de mais uma mentira cruel da jararaca. A angústia se confirma quando Nando se aproxima. Agripina percebe que o filho está chorando. Ele conta para os dois que Maria morreu. Agripina e Vera Cruz ficam desolados e Nando chora nos braços da mãe de criação. A diretora fala para Gonçalo que não sabe quando os corpos serão identificados. Luiz Fernando, se agarrando a um fio de esperança, acha que Maria pode estar viva. Lupe também pensa assim, e a diretora lembra que ela ficaria em liberdade naquele dia mesmo. De volta à vila, Nando sente um peso enorme na consciência. Ele nota que nunca mais vai ver a mãe, lembrando como ela era gente boa e nobre demais. Agripina promete que seguirá cuidando dele, e Vera Cruz também se emociona. Ela o lembra que sempre foi sua mãe, e o rapaz, precisando de um momento, pede para ir para casa, porque quer ficar sozinho. Ele mal consegue andar de tanta dor. Carlota e Filipa cochilam na mansão, exaustas quando Urbano percebe que os patrões estão chegando. Ao abrir a porta, Carlota vê que todos estão chorando e deduz a tragédia. Fernando confirma que eles perderam Maria. Filipa cai aos prantos. Sozinho, Nando deseja que a mãe o perdoe. Ele se sente um ingrato, percebendo o quanto Maria foi importante em sua vida. Nando admite para si que finalmente amava a mãe. No dia seguinte, Vitória estranha que Tita não tenha ligado de novo e diz às empregadas que a garota tem que saber a verdade sobre Maria. Mas Lupe, com uma intuição forte, tem certeza de que Maria está viva. O telefone toca, é a diretora do presídio. Carlota repassa a ligação para Vitória, enquanto Lupe reza. Vitória pergunta se tem novidades. Na mansão de Soraya, Esperança compra o jornal. Ela o folheia, chamando as bruxas de sem vergonha, mas acaba encontrando a matéria sobre o incêndio. Vitória pergunta se já tem certeza de que Maria morreu. Soraya descobre que Gonçalo quer vê-la e se irrita, mandando que ele vá chorar sobre o cadáver queimado da marginal. No jornal, Esperança lê os nomes das detentas desaparecidas no incêndio e percebe que Soraya não mentiu.
Alicia fica em desespero e as duas choram, sentindo pena de Maria. Ao telefone, Vitória ouve uma reviravolta. A diretora anuncia que 2 corpos foram identificados e que nenhum deles é o de Maria. Ainda há esperança. Carlota corre para espalhar a notícia para as empregadas. Gonçalo tenta conversar com Soraya, que o chama de ridículo e diz que Maria sofreu foi pouco, pois ela sempre desejou a morte da rival. Ele a lembra que iria se casar com Maria, e Soraya debocha, dizendo pro idiota continuar chorando. Gonçalo admite que está arrasado, e Soraya o expulsa, dizendo que eles não são mais amigos. Ele então a provoca, dizendo que, de um jeito ou de outro, Maria desapareceu da vida de Luiz Fernando para sempre, e nem assim ele vai dar bola para ela. Soraya fica indignada ao perceber que Gonçalo realmente amava Maria. Ele confirma, dizendo que se apaixonou perdidamente por ela. Soraya o chama de traidor infeliz e o aplaude, bem debochada. Na mansão, Fernando diz ao neto que Maria não foi identificada. Luiz Fernando muda de ideia e acha que não tem mais esperanças, mas o pai insiste que Deus faz grandes milagres. Nando não consegue parar de chorar. Fernando avisa que precisa ir para uma reunião, enquanto filho e neto seguem com um remorso profundo. No presídio, a carcereira avisa à diretora que será quase impossível identificar os cadáveres que restam, e que um deles deve ser o de Maria. Soraya vai ao bar, mas descobre que Luiz Fernando não está lá. Na verdade, ele está na empresa. Luiz Fernando diz a Nando que ele não precisa ir à escola, mas o garoto prefere ir para se distrair. Ao chegar no escritório, ele dá de cara com Soraya, que os recebe dizendo que seus amores estão juntos. Tita segue se recuperando e avisa aos pais que está melhor. Verônica garante que vai levá-la para o México, e a garota decide telefonar para a mansão. Na casa de Soraya, Alice e Esperança rezam pela alma de Maria, desejando que Deus a receba. As duas lamentam por Nando, que deve estar inconsolável, claro. Luiz Fernando e Nando desprezam Soraya. Luiz Fernando avisa que não quer falar com a bruxa, mas ela, bem cínica, dá os pêsames aos dois. Nando exige que ela não fale o nome de Maria. Soraya então ataca, insinuando que o garoto não está bem informado. Ela revela que os dois estavam se divorciando porque Luiz Fernando queria se casar com ela. Nando congela ao saber dessa desgraceira e pede para o pai para desmentir isso. Luiz Fernando exige que a megera não minta. Ela decide não sair do escritório e os dois saem por conta própria. No corredor, Nando diz que sente vergonha do pai. Luiz Fernando jura que Soraya sempre mentiu, que ela o procura durante as bebedeiras e que ele a odeia. O garoto exige que o pai tire a vagabunda de sua vida, mantenha viva a memória de Maria e ameaça odiá-lo se ele não fizer isso. Nando o deixa sozinho. Luiz Fernando volta à sua sala e ameaça chamar os seguranças. Soraya debocha, mas ele é firme. Luiz Fernando proíbe que Soraya faça a cabeça de Nando e garante que nunca se casaria com ela, admitindo que não sabe o que fala quando bebe e que vai parar de tomar uma para parar de falar essas nojeiras. Soraya exige que ele cumpra a promessa de casamento e Luiz Fernando explode, culpando-a pela morte de Maria. Soraya nega e ele a empurra, chamando os seguranças e proibindo a entrada dela na empresa. Soraya jura vingança e vai embora. Reflexivo, Luiz Fernando decide ligar para a mansão e avisa que vai à igreja rezar por Maria. Carlota confirma que não tem novidades até o momento. Na entrada da igreja, uma mulher dorme no chão. Luiz Fernando chega e, ao passar, dá uma moeda para a mendiga, mas não vê seu rosto. No entanto, ao tocá-la, ele acha a mão daquela pedinte estranhamente familiar. Luiz Fernando ignora a própria intuição e não reconhece a mendiga. Ele entra na igreja, visivelmente emocionado, e começa a rezar. Nisso, outra mendiga se aproxima e pergunta quanto a colega ganhou. A mulher percebe que a fulana está com uma moeda valiosa, mas a mendiga não fala nada e apenas mostra o rosto. É Maria. Luiz Fernando reza pedindo que Maria esteja viva. Ele insiste em seus pensamentos que só quer que ela esteja viva, mesmo que eles não fiquem mais juntos. Lá fora, a outra mendiga pergunta se Maria está com fome e sugere que ela use a moeda para comprar comida.
Ela ainda comenta que vários ricaços passam por ali, pela porta da igreja. Maria, coitada, continua totalmente desnorteada. Luiz Fernando decide ir embora e sai da igreja. Lá fora, ele vê a nova mendiga, mas percebe que a anterior, no caso Maria, não está mais lá. A mendiga explica que a colega saiu para comer, pois estava quase desmaiando de fome. Enquanto isso, Maria vaga pelas ruas e se aproxima de uma loja, dizendo que está com fome. Na hora, um garoto passa e rouba a moeda da infeliz. Maria fica sem conseguir comprar comida. Soraya quer inventar algo para prejudicar Luiz Fernando e chega a pensar em acabar com a vida dele. Ela fica ali maquinando, convencida de que seus crimes não serão descobertos. Soraya insiste para si que ainda gosta de Luiz Fernando e que ele não pode mais amar ninguém. Maria começa a passar muito mal de fome e se encosta em um arbusto. Daniel conta para uma enfermeira que vai almoçar em casa porque tem que cuidar de sua mãe, Remédios. Sara o entende porque Remédios já está muito velhinha. Daniel diz que os filhos também precisam dele, já que perderam a mãe. Bem na hora que ele sai, Maria desmaia na porta do asilo. Daniel a socorre imediatamente e a pega no colo, pedindo ajuda para Lucrécia, porque quer ajudar aquela fulana. Tita liga para a mansão. Carlota atende, mas Vitória se aproxima, percebendo que é hora de contar a verdade. Vitória pega o telefone e fala com Tita, primeiro reclamando que a neta sumiu. Tita explica que teve um imprevisto e pergunta por todos, querendo, claro, falar com Maria. Vitória olha para Carlota e as duas choram. Tita percebe que tem caroço nesse angu. Vitória pede para a neta ser forte. Tita exige saber o que aconteceu e é aí que ela descobre a notícia terrível. Maria morreu. De volta ao asilo, os especialistas tentam reanimar Maria. Daniel pede que deem ar para ela. Finalmente Maria acorda. Daniel pergunta como ela se sente e a única coisa que ela consegue dizer é que está com fome. Abelardo informa que a operação de Alicia será na semana que vem e que a garota precisará ficar fora da mansão por vários dias. Soraya se irrita, mas disfarça e mente dizendo que quer o melhor para Alicia. Soraya então diz para Abelardo que Alicia vai ter que se recuperar na casa dela e deixa claro que a garota vai ficar na propriedade até cumprir a maioridade. Daniel pede para as enfermeiras cuidarem de Maria e pergunta o nome dela. A coitada não sabe o que dizer, ela está desmemoriada e a única coisa que consegue repetir é que sente fome. Daniel promete voltar o mais rápido possível. A enfermeira decide então levar Maria para a cozinha e as outras enfermeiras a ajudam. Vitória explica para Tita que ainda faltam 2 corpos no presídio para serem identificados. Tita está confusa, sem entender por que a mãe estava presa. Vitória explica que Maria era inocente e que ela já estava prestes a sair da cadeia. Tita então conta para Vitória que sofreu um acidente, deixando a avó espantada. Tita entra em desespero, querendo voltar para casa o quanto antes. Maria finalmente tira a barriga da miséria. Ela come tudo o que vê pela frente. Maria repete que não sabe como se chama e não faz ideia de seu passado. Daniel chega em casa e fala com Natália. Ela conta que as crianças já comeram e que Remédios dormiu. Natália desabafa com Daniel, admitindo que a casa está desmoronando com tantos problemas e que as crianças não obedecem ninguém. Natália sugere que Daniel contrate uma babá, mas ele diz que não tem dinheiro, pois decidiu não tocar na herança da falecida esposa. Natália insiste que as crianças precisam de educação. Daniel teima, dizendo que pode cuidar dos filhos sozinhos. Natália lembra que ele ficou em depressão após a morte da esposa, mas ele diz que o asilo ocupa sua mente. Ela insiste que Daniel era um médico brilhante, mas ele lamenta não ter conseguido salvar a própria esposa e se acha um lixo. No asilo, as enfermeiras penteiam Maria. Uma delas desconfia que Maria está escondendo quem é de propósito. Maria acaba caindo no sono. Soraya encomenda uma matéria no jornal e paga uma fortuna por ela. O objetivo da bruxa é que todos descubram o seu casamento. Luiz Fernando tenta se reconciliar com Nando. Nandinho conta que Soraya lhe dá nojo. Luiz Fernando garante que já colocou a bruxa em seu lugar e garante ao filho que jamais teria algo com ela. Ele pede para Nando confiar, insistindo que jamais daria bola para uma mulher que lhe fez tanto mal. Os dois acabam chorando e finalmente se abraçam. Natália tenta consolar Daniel, dizendo que Perla, a esposa falecida, já estava à beira da morte.
Mas ele rebate dizendo que a esposa era cheia de vida e juventude. Daniel culpa a Deus por isso. Ele pede para ela continuar cuidando da casa e decide voltar para o asilo. Chegando lá, Daniel pergunta por Maria. Sara conta que Maria comeu e dormiu e que ela é linda. Daniel decide ir olhar a bonitona e fica encantado com a beleza dela. Ele percebe que Maria está bem diferente, sem estar sugismunda. Sara comenta que Maria estava muito suja e desarrumada antes. Daniel compara a beleza dela com a de Perla. Sara diz que a desmemoriada ainda não falou nada sobre de onde veio. Daniel espera que Maria descanse a noite inteira, e Sara supõe que ela pode mesmo ter perdido a memória. Aurélia finalmente consegue comprar o jornal e entra na casa de Soraya, o entregando para a bruxa. Aurélia explica que custou a encontrar os jornais, mas Soraya cavala como sempre, a chama de inútil e logo começa a ler a matéria. Lua também lê a notícia e decide avisar Nando na hora. Vera Cruz e Agripina tentam aconselhar o garoto a não brigar com o pai. Lua joga lenha na fogueira, comentando que Luiz Fernando não tem dignidade. Nando pega o jornal e fica sabendo que o pai vai se casar com Soraya. Clemente avisa a Tita que ela vai ter alta em 2 dias, mas a coitada continua um caco. Daniel sente saudades de Perla, quando Sara avisa que Maria acordou. Ele imediatamente volta a procurar a querida. Uma perua toda afetada desce do táxi e entra no asilo. Ela fala com a recepcionista e diz que precisa ver Daniel. Enquanto isso, Daniel é muito gentil com Maria. Ela diz que já se sente melhor. Ele insiste que precisa de informações sobre ela, pois acredita que ela deve ter uma família. Mas Maria acha que está sozinha nesse mundo, porque não se lembra de absolutamente nada. De repente, a perua afetada entra no quarto sem ser anunciada. Daniel fica surpreso ao ver Cecília. Ela conta que acabou de chegar no país e promete ajudar Daniel. Ela diz que está querendo que ele esqueça a Perla. Fernando fala para Luiz Fernando que ainda não há novidades sobre Maria. Nando invade o escritório e começa a ofender o pai, jogando o jornal na cara dele. Luiz Fernando pega o jornal e descobre que Soraya espalhou para toda a imprensa que os dois vão se casar. E garante para Nandinho que não vai se casar com Soraya.